Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. E hoje, especialmente, temos aí nosso Dia das Crianças a acontecer. Sei que muitos pais programaram-se hoje também para irem passear com os filhos, saírem, enfim, terem as suas programações. E que Deus possa abençoar sempre muito as nossas crianças, amém? Há uma frase que se diz muito às crianças, Deus uma expressão que eu acho sempre que é o futuro do amanhã, né? O amanhã já é futuro, né? Mas na verdade as crianças são presente. Posso ouvir um amém? Às vezes nós achamos que elas só estarão ativas lá frente, já estão ativas. As crianças têm um impacto, uma influência muito grande na nossa sociedade e estão vivas. Elas não estão à espera para viver daqui a 20 anos. Elas já estão vivas agora e elas precisam ser cuidadas agora, precisam ter espaço agora. Então, na prática, precisamos mesmo prestar atenção às nossas crianças. Amém? Vamos sempre nos dedicar. Esses dias que são definidos a nível internacional são para que nós possamos refletir nas diferentes causas e dar atenção a esses temas. É sempre bom nós também, como igreja, olharmos para isso. Mas hoje eu gostaria de falar de um assunto, partilhar a partir da Bíblia, um outro assunto, irmãos. Nós vamos hoje falar sobre as tentações. Posso ouvir um amém? Vamos falar em como vencer a tentação. Então, nesse momento, me ajuda a pregar. Olha para três irmãos e diga assim, pergunta, como vencer a tentação? E pergunta aí, como vencer? Como vencer? Como é que vence isso? Nós vamos passear um pouco pela Bíblia para falarmos desse tema, que é um tema crítico para todos nós. Mas vamos, obviamente, começar a nossa jornada em Tiago. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago e eu devo ler apenas nosso capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Sou suspeito para falar do livro de Tiago, porque é o meu preferido da Bíblia. Mas devo ler aqui a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não nos repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Verso 8. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre e tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida. Diga, a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Vocês ouviram amém? Então, nós temos aqui um texto, para mim, o mais claro das Sagradas Escrituras no tema da tentação. A tentação é um tema muito importante. Por quê? Porque se cairmos em tentação, chegamos ao pecado. Lemos a Bíblia.
E se pecarmos, nos distanciamos de Deus. Então, a melhor forma de prevenirmos o pecado é não cairmos nele. E, obviamente, isso se dá na maneira como nós vamos lidar com as nossas tentações. Se conseguirmos lidar bem com as tentações, nós vamos deixar de cair em pecado. E é possível não cair no pecado. É possível resistir à tentação. Jesus Cristo, na sua oração magna, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele também fala sobre o tema das tentações. Há livramento da parte de Deus sobre o mal que nos é feito, e há livramento para nós sobre as nossas tentações. Nós vimos o texto que lemos sobre Tiago, ele também deixa claro que é possível não apenas ficarmos firmes em Deus, mas não cedermos à tentação. O apóstolo Paulo também aborda o mesmo tema. Ele vai dizer que não sobreveio a nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel para nos dar o escape. Então, todas as tentações que são apresentadas têm solução, é possível resistirmos, é possível não cairmos nela, ok? Nós vamos conseguir nos livrar das tentações. Agora, é importante, irmãos, percebermos a anatomia da tentação. Isso vai nos ajudar, antes de eu falar exatamente dos aspectos que vão nos levar a vencermos a tentação. A tentação, ela não é externa, ela é interna. A tentação não é de fora para dentro, ela na verdade acontece dentro de nós. Eu gosto muito de uma das definições sobre tentação que os pais da igreja falam, mas especificamente para mim a tentação é muito claramente o desejo por uma coisa errada. Nem todo desejo que está no coração do humano ele vai representar uma tentação. Há desejos certos e corretos. E se eu desejar a minha mulher, eu estou correto. Mas como um homem casado, se desejar uma outra mulher, eu estou em tentação. E aquele desejo é que representa a tentação. Não é o estímulo externo que me tenta. É a ressonância entre o estímulo externo e o desejo interno. É quando esses dois entram na mesma frequência e aí o que está a ser estimulado grita com o que está dentro. É uma resposta interna à tentação. Ela processa-se dentro do coração do homem. É um consenso teológico que ela começa dentro de nós. Existe o tentador, mas ele não é a fonte essencial da tentação, porque ele apresenta 50 coisas aqui, mas apenas aquela que estiver na mesma frequência com aquilo que eu também estou a pensar é que vai representar para mim uma tentação. Logo entendemos que a origem da tentação não é necessariamente o estímulo externo, mas a resposta interna. Então, entendendo isso, nós precisamos parar de culpar o diabo, os homens ou até Deus pelas nossas tentações. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Se alguma coisa representa uma tentação para mim, eu preciso avaliar os meus próprios desejos e pensamentos. Não posso culpar a Deus. Não posso culpar o diabo, que me apresentou aquele objeto que está a ser para mim uma tentação. Também não devo culpar os outros homens. Tá? Não, eu só estou a fazer isso porque o fulano fez. Não, você já tinha dentro de si um desejo de ir nesta direção. Lamento informar, mas essa é a palavra de Deus e ela é informada desse jeito para nos dar luz e caminharmos no caminho certo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, entendendo que a tentação não é culpa do diabo, de Deus, nem dos homens, ela é simplesmente uma resposta minha para um processo que é externo, eu consigo perceber claramente que eu posso lidar, sim, com as minhas tentações. Eu consigo perceber claramente que eu devo lidar com essas tentações. Olhar para essas coisas e dizer, eu quero isso. Eu preciso deixar de querer. Ou eu preciso, no mínimo, me afastar disso a grande distância, para que eu não caia neste pecado. O homem que engana a si mesmo, ele vai cair no pecado. Você vai precisar ser sincero, fazer um check-up e dizer, isso para mim é um risco. E se eu não me afastar disso, eu vou acabar por cometer este erro. Então, algumas tentações vão poder ser eliminadas por completo do nosso coração, eu vou abordar isso, mas outras vão ficar ali, por alguma razão. Elas vão permanecer ao longo do nosso percurso de vida. Ela vai sempre representar uma tentação quando você estiver diante dela. E se tu não souberes lidar com isso,
vai ser muito difícil, porque recorrentemente vais cair no pecado, vai levantar, vai cair no pecado, vai levantar. Mas eu creio que em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida de vitória, amém? E não precisamos estar sempre no cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, porque alguns objetos de tentação, irmãos, lamento dizer, não serão removidos. Tá? Em algum momento, não posso afirmar que o espinho na carne de Paulo era uma tentação, mas podemos aplicar o mesmo princípio nesse contexto e dizer que Deus vai reservar para si o direito de não remover o estigma e dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, a tentação, ela não é, inclusive, um sinônimo de que nós estamos na mão do diabo. Tá? Não é. A tentação não é um sinônimo de que nós estamos em pecado. A tentação, ela vai servir, e é um consenso, para nos amadurecer na fé. Ela vai servir para nos manter firmes, provar a nossa fé, provar a nossa crença em Deus. E ela vai estar ali presente ao longo da nossa jornada. E vamos ter que resistir a ela. Eu vou falar algumas tentações, mas devo me ater aqui a esses 5 princípios que vão nos ajudar a vencer a tentação. Então, o primeiro deles é fé em Deus. Diga fé em Deus. A fé em Deus é o primeiro passo. Nós precisamos acreditar em Deus. E aqui eu quero apenas separar a crença em Deus do amor a Deus. São duas coisas diferentes. Parece mesmo, não é. O diabo crê em Deus. A Bíblia diz, e estremece diante de Deus. Mas não estamos a ver ele com grande amor por Deus. Então, crer em Deus e saber que Ele existe é diferente de amar a Deus. Então, são duas coisas, as duas vão contar, mas eu vou falar apenas do crer agora, da fé em Deus, de acreditar em Deus, e lá no final vou falar novamente sobre o amor a Deus. Mas o crente que crê em Deus nem sempre é o que ama a Deus. Ele crê, sabe, Deus está ali, Ele existe, eu até acredito. Não tenho o amor suficiente às vezes para me dedicar a esse Deus, mas até creio que Ele existe, como o diabo crê, como os demônios creem, mas são opositores de Deus. Então, mas a fé em Deus, e aqui eu estou a referir não só aquele que ama a Deus, mas aquele que acredita, talvez alguém não acredita em Deus ainda o suficiente, ou acredita que acredita, mas na verdade não acredita. E aí nós precisamos despertar essa realidade, dizer, se eu não acreditar que Deus é Deus, eu corro o risco de viver a minha vida com medo, inclusive, da tentação. Porque sentir-se tentado, em algum momento, até nos faz sentir mal. Nos faz sentir, em algum momento, quando eu me sinto tentado, eu tenho a impressão até que já pequei, porque eu nem sequer deveria ter a tentação. A ideia, às vezes que nos é passada, é que quando andamos com o Espírito Santo, nós não seremos tentados. Nós não vamos sentir a vontade de pecar. E isso não é verdade, irmãos. Então, um crente sincero vai dizer, não, eu enfrento as tentações. E, com a graça de Deus, venço as tentações. Vocês ouviram amém? Então, a primeira coisa é perceber, nós vamos ser tentados. Isso é transversal. Jesus Cristo foi tentado. E quando estamos a falar de tentação, quer dizer que ele estava tentado a ceder aqui. Mas ele resistiu à tentação. Ok? Nós vamos ver diversos homens de Deus que foram tentados e resistiram. Outros foram tentados e caíram no pecado, em função daquelas tentações. Mas crer em Deus é fundamental. Por quê? Irmãos, Deus é soberano. E o que quero dizer com isso é que nada que acontece em nossas vidas está fora do domínio de Deus. Portanto, as tentações que me apresentam, elas não vieram por causa do diabo apenas. Deus está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então Deus está consciente. A minha vida não está na mão do inimigo. A minha vida está nas mãos de Deus. Estávamos aqui a cantar, né? Porque de mim posso crer no amanhã, né? Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vive está. A minha vida está nas mãos de
Jesus. Se a minha vida está nas mãos de Jesus, qualquer tentação que se apresenta, eu não preciso olhar para ela como um problema muito grande. Na verdade, Deus está a trabalhar o meu coração, a minha capacidade, a minha autoridade espiritual. Deus está a elevar-me nesse aspecto. Então, eu creio, tão certo como vive o nosso Deus, que estamos nas mãos de Deus. Não é o inimigo que nos domina. Portanto, as tentações que nos apresentam não são para nos derrubar, são para nos aprovar. Posso ouvir um amém? Quando elas vêm e estão diante de nós, nós não precisamos ter nenhum tipo de receio. Irmãos, essas tentações vão passar. Homens de Deus no passado viveram tentações e venceram tentações. Nós servimos o mesmo Deus. Ao longo da nossa trajetória, podemos contar aqui inúmeras, quase que diárias tentações que se nos são apresentadas e nós vencemos essas tentações. Então, não precisamos ter medo e achar que porque estou em tentação, agora, na verdade, estou sob o domínio do diabo. Não estamos. Nós estamos sob o domínio divino. E eu creio que Deus é quem faz isso. Por outro lado, crer em Deus ajuda-nos também a perceber que o sim e o não vêm de Deus. Então, quando eu estou diante de uma tentação, se acredito que Deus é Deus sobre a minha vida, então tenho que orar a Deus e falar com Ele. Então, nesse processo de oração, Deus pode remover o objeto da minha tentação ou não. Porque isso também depende de Deus. Então Deus pode em algum momento tirar a pessoa que está a ser um objeto de tentação para mim. Tirar o processo, o contrato que está ali a ser apresentado, mas é uma coisa fraudulenta e está a ser uma tentação para mim. Em alguns casos Deus remove, em outros casos Deus não remove. Vamos deixar Deus ser Deus. Se acreditamos que Ele é Deus e Ele está a permitir que aquele processo continue diante de mim, mesmo sendo muito difícil, nós vamos precisar ter paciência e fé no que Deus está a fazer dentro de nós e no contexto em que nós estamos inseridos. Às vezes, meus irmãos, o que Deus está a tratar é dentro do nosso coração. E remover a própria tentação vai nos fazer pular classe. É o aluno que faz mangonha na hora das aulas. Depois chega o momento da prova, ele não está pronto para fazer a prova, porque ele não estudou, não prestou atenção. Fugir por completo todos os processos que Deus está a colocar nas nossas vidas vai nos levar a uma condição despreparada. O crente que não consegue enfrentar aquilo que Deus está a propor e foge sempre os processos, desiste, foge às conversas difíceis, não se apresenta diante das dificuldades, ele vai ter problemas lá na frente. Porque quando chegar a hora H, tu não estás pronto, mas Deus já estava a tentar te preparar com aqueles desafios, tá? Mais pequenos, provavelmente, muito mais simples de serem enfrentados. E aí nós fugimos dessas coisas. Chega lá na frente, esses assuntos nos vão ser cobrados. Então nós não vamos fugir. Na verdade, nós vamos resistir ao diabo. Posso ouvir um amém? Nós não vamos ceder à tentação, mas vamos ficar firmes. A fé em Deus vai nos ajudar nesse processo. Nós não estamos a culpar mais ninguém por causa das nossas tentações. Estamos a entender nelas uma oportunidade da parte de Deus para amadurecermos, para nos tornarmos mais firmes na nossa fé. Embora que Deus nos dá o antídoto para essas coisas. E acreditar em Deus, amar a Deus, exercitar as disciplinas espirituais, são os temas que Deus colocou, as ferramentas que Ele nos deu para nós conseguirmos ultrapassar as tentações. Então, o crer em Deus também toca nisso. Se acreditamos que Deus é Deus, nós precisamos dar crédito àquilo que é a palavra dele. Portanto, quando Deus diz que não vai, não vou. Quando Deus diz que vai, vou. Então, essa crença em Deus, em posicioná-lo efetivamente como Deus, vai nos dar a capacidade de ultrapassar com mais facilidade as nossas tentações. No segundo aspecto, se no primeiro nós fizemos crer em Deus, no segundo nós vamos precisar identificar a tentação. Diga, identificar a tentação. Mateus capítulo 4, Jesus Cristo está a ser tentado no deserto. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá foi tentado pelo diabo, ok? Nós
vamos precisar entender que estamos a ser tentados. Se não entendermos isso, as propostas que vierem vão parecer muito fáceis, tranquilas e até boas. Mas ela pode ser, na verdade, uma tentação, não uma boa proposta. Porque o objeto de tentação, geralmente, ele vai tocar em alguns aspectos importantes. Por exemplo, quando o diabo tenta Jesus no deserto, ele tenta Jesus, num primeiro aspecto, nas suas necessidades. Ele está com fome, transforma as pedras em pão. Então, nós vamos ser muito tentados nas nossas necessidades. E quando temos necessidades, irmãos, a solução que se apresenta, mesmo embora vai resolver a nossa necessidade, pode ser uma tentação. Porque eu estou aqui com um problema financeiro e de repente alguém está-me a dizer, tem aqui uma oportunidade de negócio, que eu até sei que aquele negócio tem um problema. Mas como ela vai resolver uma necessidade minha, eu começo a perceber, não, isso aqui é uma grande oportunidade. Não, aquilo é uma tentação. Aquilo não é para cair ali. Nem tudo que atende às nossas necessidades vem de Deus. E nós vamos ter que perceber isso, porque às vezes o inimigo vai se apresentar como um solucionador do nosso problema. E nós estamos a perceber, ele veio resolver, graças a Deus, só que não está a vir de Deus. E deixa ser sincero aos irmãos, às vezes, irmãos, nós sabemos que não está a vir de Deus, mas como vai resolver exatamente aquele problema, nós fazemos vista grossa. Posso ser o único crente. Nós dizemos, ele tem esse problema, mas ele vai resolver o problema. Mas você sabe que o indivíduo não está bem para fazer aquilo. Você sabe que não deve se associar a essa pessoa. Só que você está a ver ganhos em um lugar que, na verdade, vai ter mais perda lá na frente. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Nós não vamos cair nessas tentações. Posso ouvir um amém? Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho fome, mas eu não vou comer esse pão, porque isso não é o alimento principal. Irmãos, está na hora de nós vivermos uma fé verdadeira, que diz assim, vou passar necessidade, mas não vou me submeter à corrupção. Vou passar necessidade, mas não vou me submeter ao adultério. Eu vou passar dificuldade, mas nós ficaremos firmes com Deus. Então, o diabo vai apresentar uma solução para o nosso problema. Aquilo é uma tentação difícil de ser resistida, irmãos. Não é simples. Exige um nível de refino espiritual raro. Mas hoje Deus vai nos capacitar a adentrarmos esse novo lugar. Posso ouvir um amém? O lugar em que nós entendemos a nossa posição em Deus e dizemos, eu estou firme em Cristo Jesus. Não me dobro diante dos manjares de Faraó, não me dobro diante dos manjares do rei. Não importa o que o inimigo vai fazer, eu vou ficar firme na minha posição dada por Deus. O diabo vai nos tentar com o nosso propósito, com o cumprimento das missões. Ele tenta Jesus ali, ele disse, olha, se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos desse mundo. Era um anseio de Jesus, era o desejo de Jesus, porque ele foi criado para isso, o Messias enviado para estabelecer o reino eterno. Então tudo que ele queria e veio fazer, ele sabia da sua consciência de missão, é essa. Muitas vezes o inimigo vai se apresentar para nós como alguém que vai acelerar o nosso processo de cumprimento da missão. Amados, não vamos cair nessa tentação. Nós vamos seguir a Deus e vamos fazer o processo certo. Leva o tempo que levar. 40 anos para Moisés, 20 anos para Abraão. Leva tempo às vezes, meus irmãos. Não vamos a buscar atalhos. Não vamos. O atalho, ele é um problema. O atalho às vezes é o quê? É a mentira. O atalho às vezes, por quê? Deixa mentir rápido, porque assim, mais rapidamente, nós resolvemos esse problema. Isso é uma enrolação diabólica. Fala a verdade, vai dar mais problema. Às vezes, você dá mais problema, às vezes falar a verdade é mais difícil. Você já sabe, se falar a verdade vai dar confusão, mas fala a verdade, tá? Não constrói um casamento baseado em mentira. Fala a verdade, porque lá na frente vai dar problema. Dá mesmo problema. Então, nós não vamos fazer uma coisa agora. Às vezes, irmãos, a mentalidade é... Eu já ouvi isso de servos de Deus. Ele diz assim... Vamos, esse dinheiro
vamos resolver isso agora. Esse dinheiro depois vai ser uma bênção para o reino de Deus. Eu disse, esse dinheiro é a pior maldição que pode acontecer na vida das pessoas. Nós não vamos usar esse dinheiro. Não faz sentido. É difícil, irmãos. Eu estou a falar aqui, parece uma metáfora. Mas quando estamos a apresentar 600 milhões de kwanzas, resolve muitos problemas. Nós estamos a lutar com muito menos, para mandar um pastor no sítio. Então alguém está a dizer, olha, 600 milhões só para a igreja, o resto é para vocês, para resolver o vosso tema. Isso aqui, não liga a isso, porque isso aqui até já é uma rúbrica assinada. Não, leva esse dinheiro, vai, meu irmão. Vamos mesmo na dificuldade, pastor ou pastor, não vamos mandar se for necessário, mas não vamos nos dobrar. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Irmãos, nem todos os meios justificam os fins. Diante de Deus, não. Essa filosofia diante de Deus não funciona. Diante de Deus, é como nós fazemos também faz diferença. Irmãos, muitos de nós estão a fazer assim, não faz diferença isso. Faz diferença, faz. Diante do trono da graça não vai passar, irmão. Não vai. Nós vamos dar conta. Então, não vamos cair nessas tentações. Outra coisa, o diabo nos tenta, como tentou a Jesus, a viver uma vida imprudente, na perspectiva de que Deus nos salvaguarde em algum momento. Então, nós vamos ver isso com muita clareza. Ele diz, olha, lança-te daqui do pináculo, os anjos de Deus vão vir e vão te segurar. E aí, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fica firme. Irmãos, muito do que estamos a fazer é levar uma vida imprudente. E nós estamos à espera que daqui a 5 anos, 20 anos, os anjos de Deus venham e nos segurem. Porque a Coca-Cola é uma grande bênção, mas nós já estamos conscientes que ela faz mal à saúde. Daqui a 15, 20 anos, rim, fígado, pâncreas, baço, começa a ter problemas. É uma fatura que está a ser cobrada de tanta negligência. Alguém se atirou do pináculo à espera que lá na frente Deus vai fazer um milagre. Irmãos, regra geral, nosso Deus, se é o mesmo, Yahvé, não faz. Você vai se esborrachar lá. E é o que está acontecendo, na verdade. Então, as nossas imprudências financeiras constantes, Deus a descarregar dinheiro na conta sem fio, dinheiro a sair da conta também com toda a rapidez, para depois ir pedir milagres dentro da presença de Deus, vai se esborrachar lá embaixo. Porque Deus já fez muitos milagres financeiros. E houve muita imprudência nesse processo de gestão, por causa das tentações. Nós vamos conseguir resistir às tentações. Posso ouvir um amém? Ele está dizendo, joga-te. Não vou me jogar. Eu tenho dinheiro hoje, eu vou guardar esse dinheiro. Por que vou me jogar para esperar não ter de novo e pedir um milagre a Deus, quando Deus já fez um milagre hoje? Pelo amor de Deus, vamos ser prudentes. Vamos andar de acordo à vontade de Deus. Então, hoje, nós precisamos ser despertados em Cristo nesse processo. Porque senão, irmãos, nós vamos nos encontrar numa situação difícil lá na frente. Mas esse não é o plano de Deus. Posso ouvir um amém? Não é. O plano de Deus é que tenhamos segurança. Mas eu preciso perceber se isso é uma tentação ou não. Se eu não identificar a tentação, efetivamente, eu vou cair nela. Porque eu não sei que isso é uma tentação. Na verdade, isso é uma grande oportunidade. O salário está na conta. Vamos sair, vamos passear, vamos para Cabo Ledo, vamos para ali, vamos para ali. Dia 20 já não tem, calma, falta só 5 dias, vai cair o próximo e tal. Eu não estou a perceber que estou a cair em tentação daqueles gastos. Porque é uma grande oportunidade. Nós vamos ter que identificar as tentações. Jesus identificou num ambiente difícil, muito difícil, deserto, 40 dias, fome, tá? No momento inicial do seu ministério, pronto para começar a fazer o seu trabalho. Ele tinha tudo para aceitar aquelas propostas de Satanás. Era o momento ideal e Satanás foi sagaz. Ele disse, é agora que eu vou apresentar as soluções para ele aceitar e começar a resolver os problemas. Jesus conseguiu resistir a um nível de intimidade com o Espírito Santo muito alto. Jesus levantou a barra para nós, porque Ele é o padrão. Nós temos agora a responsabilidade de seguir no mínimo nesse padrão. Ele fez enquanto homem, não como Deus. Então nós temos a capacidade de fazer isso. Jesus pôs para nós uma barra lá em cima. Não é fácil identificar tentações em alguns momentos, irmãos. Eu estou a falar com base em muita
experiência com as tentações, muita experiência com as minhas tentações, com as tentações dos irmãos. Muitas vezes não é simples. A pessoa cai em tentação porque ela não percebeu sequer que estava a ser tentada. Ela achou que aquilo era uma grande oportunidade, porque o ouvido está muito mais voltado para aquilo que ela quer fazer do que para a vontade de Deus. Mas esse quadro nós vamos mudar e alterá-lo hoje. Posso ouvir um amém? Hoje é um dia de nós sairmos completamente diferentes. A última coisa que devo dizer sobre a identificação da tentação: há tentações mais difíceis de serem identificadas porque às vezes nunca caímos naquele pecado. Há outras tentações que são mais fáceis, tá? Então, irmãos, se você já foi tentado e já caiu e levantou, não cai de novo. Posso ouvir um amém? Não cai de novo. Por isso, ajuda-me a pregar. Olha para teus irmãos e diz: não cai de novo, não cai de novo. Fala para ele, diz: não cai de novo, meu irmão. Não cai mais aí, ok? Você já foi tentado, caiu, levantou, fica firme, amém? Fica firme. Você já sabe, aquilo é uma tentação, não vou mais lá. Foge, corre, tá? Resiste. Não se apresente mais naquele local, porque podes cair novamente. Foge, não cai mais. Há os casos em que nós só estamos a ser tentados. Ainda não caímos, mas estamos a ser tentados. Afasta a tentação. Diga assim: afasta. Afasta a tentação de ti. Tá? Lá, manda longe. Não anda perto da tentação. Ah, não. A prova de que eu estou bem é quando eu estiver diante disso e não sentir mais vontade. Diga: a carne não se converte. Ela vai ser carne até o nosso último dia de vida. Irmão, foge, corre, tá? Sai daí urgentemente. Ah, mas pastor, não muda. Muda. Há coisas que eu tinha vontade quando era descrente, eu já não tenho vontade. Até olho para aquilo, tenho um certo nojo. Digo: isso aqui já não faz sentido. Mas algumas coisas, como disse no princípio, não. Até hoje olho para ele e digo: epa, se calhar, tá, tem que fugir sempre, irmãos. Eu vou ter que fugir. Aquilo ali é fugir o tempo todo. É fugir, afastar, cortar, encerrar o assunto, sair de perto, evitar a companhia. Há momentos nós vamos ter que fazer isso. Cada um de nós precisa saber o que é que tem que afastar para não ferir a sua relação com Deus. O pecado, lemos no texto de Tiago, gera morte. Eu não quero ficar morto. Eu quero viver para a vida eterna. Posso ouvir um amém? Eu quero, irmãos, eu quero adentrar os céus. Eu quero resistir até o último dia da minha vida. Então eu vou lutar com unhas e dentes. Eu não vou fazer isso de qualquer forma. Terceiro ponto, diga: resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é um ponto muito importante para nós vencermos as nossas tentações. Nós vamos precisar, nessa luta, ter um posicionamento firme. Resistir ao diabo fala de renúncias. Renunciar. Não é possível resistir ao diabo sem renunciar. Nós vamos ter que renunciar. E em momentos vamos ter que renunciar a coisas, irmãos, que são importantes para nós. Quando falamos de resistir ao diabo, aqui nós estamos a falar de uma posição radical diante do processo de tentação. Nós não vamos conseguir ficar num namoro, numa conversa suave com o processo de tentação. Isso poderá nos levar à queda. Nós vamos ter que ter um posicionamento firme. Nós estamos na nova aliança, cremos em Cristo Jesus. Fomos levantados como sacerdotes diante do Senhor. Nação santa, povo eleito, adquirido. Nós somos e recebemos da parte de Deus o sacerdócio universal. A nossa relação com Deus, ela prima por isso, por alguém que vai oficiar diante do Senhor. O mesmo princípio que os sacerdotes faziam, nós levamos as nossas ofertas, no caso o nosso coração, diante de Deus, para mantermos a nossa relação com Ele. Mas não existe sacerdócio sem um fundamento que é a separação entre o sacerdote, que somos todos nós no sacerdócio universal em Cristo, e o pecado. E o sacerdócio, ele começa numa separação muito radical. No livro de Êxodo, nós vamos encontrar a história de Moisés a separar a tribo de Levi. E essa história é muito interessante, porque lá em Êxodo 32, nós conseguimos ver a história quando o povo entra em pecado. Moisés chega no arraial, encontra o pecado, e ele traça uma linha no chão e diz: olha, quem é de Deus, vem para cá.
quem não é de Deus fica do outro lado. A Bíblia diz que a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. E depois Moisés distribuiu espadas e disse: passem agora aí, matem. E caíram milhares de pessoas naquele dia pela mão dos levitas. E daí a tribo de Levi ficou como sendo a tribo sacerdotal. Houve um processo para ela ser escolhida dentro desse nível. Contudo, alguns de nós podem achar muito radical a ação. Mas, irmãos, não dá para caminhar com o pecado, nem com as tentações, nem com o objeto de tentação. Em alguns momentos, nós vamos ter que eliminar por completo. Portanto, a renúncia trata de uma posição mais radical nesse processo. Não dá, irmãos, para resistir ao diabo a ficar a conversar com ele. Não vai dar certo. Resistir ao diabo é um processo de dizer: camarada, não tenho parte contigo. Arruma as tuas malas e vai. Se tu fores daqui, eu vou daqui. Eu não posso caminhar na mesma direção que o diabo. E nós vimos na Bíblia, em algum momento, isso envolveu um irmão matar outro irmão. Porque ele disse: eu sou da parte de Deus, você da parte do diabo, não temos relação. A nossa relação está cortada. É esse nível de resistência que está a ser citado quando ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então as referências correlacionadas levam-nos a esse contexto. E nós conseguimos perceber o que o autor estava a tentar dizer com resistir ao diabo. Ele não está a falar simplesmente de uma ação de eu ficar sentado e dizer: até amanhecer estou firme. Não. Ele está a dizer, é uma ação ativa. É uma resistência ativa, não passiva. O mesmo nível está a se esperar daqueles que vão fazer um posicionamento diante do ataque das trevas. Não dá para fazer esse processo, irmãos, de forma passiva. Não é possível. Porque o inimigo está a atacar em alguns momentos, em outros não. Mas Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Portanto, não há nada que nós tenhamos que executar e fazer que o inferno vai nos impedir de fazer. De fato, o nosso grande inimigo é mesmo o diabo. Embora que o sistema do mundo ele já está configurado de uma forma que apresenta tentações já sem muito trabalho do diabo. Mas é um sistema feito pelo diabo. Então, em essência, o inimigo é ele. Contudo, o que estamos a perceber, meus irmãos, é que nós vamos ter que resistir ao diabo e nos posicionar. Isso significa renunciar ao pecado. Temos que escolher um lado. Não dá para andar dos dois lados. Ou somos do pecado, ou somos da santidade. Ou somos da verdade, ou somos da mentira. Ou somos da ética, ou somos da corrupção. Nós não vamos conseguir andar dos dois lados. Não dá. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Senão, a tentação, ela vai te acometer e vais cair em pecado. Não é possível andar junto com a tentação muito tempo e achar que ela vai te deixar assim. Não. Vai chegar num ponto, ela vai te trair. Você vai dizer: ei, você que andou comigo esse tempo todo, está a me fazer isso. Sim, ela vai lhe trair, porque essa é a natureza dela. Não andemos com o pecado. Posso ouvir um amém? Não andamos. Nós nos posicionamos. E se for necessário, é o meu irmão que está a me fazer pecar. Mano, você vai para lá e eu vou para cá. Chegou o limite. Nós vamos andar juntos até onde for possível. Se não der mais, se eu perceber, esta pessoa está a me fazer pecar muito, eu vou precisar deixá-la e seguir a minha vida. Não é possível, irmãos. Nós vamos ter que separar. Então, deixa-me dizer uma coisa que é importante. Irmãos, nós não somos do mundo. Então, essa resistência tem que ter um posicionamento. Nós não somos dos que mentem. Nós não somos dos que fazem fake news. Nós não somos dos que fazem dancinha sexual na rede social. Nós não somos dos que espalham fofoca. Não somos nós. Posso ouvir um amém? Não. Nós somos o povo de Deus. Escolhemos um lado. E vamos ter que resistir a essas tentações. Há uma tentação no meu coração de fazer parte de um grupo, se calhar, de ter likes, de ser visto. Vou precisar resistir, porque na busca disso, muitos estão a perder os seus valores. E não é possível fazermos isso dessa forma. Nós, para seguirmos a Deus, vamos ter que deixar de seguir o diabo. Então vamos ter que resistir a ele.
Vamos ter que ter uma posição firme. Ele vai ter que ver, com esse não vai dar certo. Das duas, uma. Ou vou ter que lhe apanhar por tabela, ou vou ter que lhe apanhar distraído. Porque diretamente, ele e eu não temos assunto. Então o diabo muitas das vezes ou nos apanha distraído, ou nos apanha por tabela. Ele vai apanhar o primo, ele vai apanhar alguém que na verdade está próximo de ti. Isso ele faz muito. Ele vai te apanhar distraído. Você ficou distraído, deixou de ouvir a Deus, saiu do lugar da manifestação do poder de Deus, então ali o diabo pode te apanhar também. Vamos encontrar muitos que foram apanhados na distração, mas Deus vai nos manter atentos. Posso ouvir um amém? Então a vida de renúncias é muito importante. Nós não vamos conseguir resistir o diabo sem renunciar ao pecado. Renunciar mesmo, dizer eu renuncio isso, eu renuncio aquilo, eu não tenho parte com isso, eu não tenho parte com aquilo. Não só falar, mas tem que falar também em algum momento. Mas principalmente nos posicionarmos, tá? Dizer não estou ali. Passo 4, diga assim, colocar a armadura de Deus, a armadura do Espírito. Mais força, colocar a armadura do Espírito. Então, a armadura do Espírito, dita em Efésios capítulo 6, é fundamental no processo de vencermos as tentações. No fundo, o que quero dizer é, não vai dar para vencer as tentações sem andarmos no Espírito. Não é só a armadura. A armadura é a figura que quero usar, mas, na verdade, aqui estou a falar de andar no Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. A maneira de nós não cairmos em tentação, no pecado, e vencermos elas, é andar no Espírito. Nós vamos precisar disso. Não é possível fazermos isso sem o Espírito Santo. Irmãos, ninguém vai vencer tentações por si mesmo, por sua inteligência, por análises. Nós vamos vencer no poder do Espírito, na orientação do Espírito. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações o momento da saída, o momento da entrada, o momento de nós calarmos, o momento de perdoarmos. Tudo isso vai ser orientado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que quando tivéssemos grande dúvida, haveria uma voz que diria, anda no caminho, esse é o caminho. A orientação do Espírito, ela vai se dar nos momentos difíceis. Quando nós estamos no momento da tentação, naquele momento quente, que o inimigo está ali a fazer o trabalho em nossas mentes, o Espírito Santo não nos deixa sós, ele nos orienta. Então nós precisamos andar no Espírito. Amados, muitos de nós estão a tentar vencer as tentações na carne, na estratégia, na conversa, tá? Não vai dar certo. É no poder do Espírito. Nós, enquanto igreja, não andamos de acordo com a nossa própria vontade. Andamos no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo venceu porque estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos andar sempre cheios do Espírito Santo. Extinguir o Espírito é deixar que o Espírito Santo saia de nós, que ele não esteja vivo, ativo. E isso acontece quando nós próprios nos afastamos e entramos no pecado. Irmãos, viver em pecado não dá certo. Então nós vamos ter que manter o Espírito Santo atuante dentro de nós, como Deus, efetivamente. Por isso, vai ser um desafio para todos nós vestir a armadura do Espírito. Ela é fácil de ser lida em Efésios capítulo 6. Mas eu garanto-vos, irmãos, andar com esta armadura exige de nós uma credencial ou um treinamento difícil. Eu fico a imaginar, no Brasil, por exemplo, tem os oficiais do BOP, né? Se calhar alguns já viram o filme Tropa de Elite. Quem já viu o filme Tropa de Elite? Os mais velhos, né? Os mais novos não viram esse filme. Então o filme Tropa de Elite, vestir aquela farda, você passa um bom bocado. Não é qualquer um que veste a farda do BOP, né? Não é qualquer um que veste a farda dos fuzileiros. Você vai passar a armadura do Espírito. Não é para qualquer um, meu irmão. Nós que vestimos essa armadura, sabemos o preço que se paga para pôr isso. O escudo da fé, o capacete da salvação, o cinto, a couraça da justiça, as sandálias na preparação do Evangelho. Irmãos, vestir a armadura do Espírito é um trabalho do dia a dia, árduo. Não é só assim, falar em oração. É quando o inimigo está a atacar
e você se apega à palavra do Espírito. É andar no Espírito. Mas andar no Espírito é precisamente nós não fazermos a vontade da nossa carne. É um grande desafio, meus irmãos. Mas Deus é conosco para nos ajudar. Posso ouvir um amém? Sempre que vejo alguém firme em Deus, com a armadura do Espírito, eu já sei, esse é tropa. Esse é tropa. Porque o nosso treinamento é o mesmo. Eu já sei, esse aí, para chegar até ali, não. Ele não ficou a dormir. Lhe acordaram às 3 da manhã. Eu sei que lhe acordaram. Ora pelo fulano. Mas o fulano está a dormir. Deus, amanhã tem o trabalho. Ora pelo fulano. Está a zorar de madrugada. A mulher está a olhar e dizer: dorme, homem. Me acordaram para orar por esse fulano. Você tem um trabalho para ir fazer. O Espírito Santo diz: recua, vai no outro lado. Mas a direção era... Não, a minha direção é outra. Irmãos, andar no Espírito exige um nível de disposição de nós muito diferente. Andar no Espírito é quando alguém fala mal de ti, te ofende, e aparece a oportunidade de você prejudicar essa pessoa. E você diz assim: promove. Só quem anda no Espírito faz isso. É quando alguém pega, fez todo um processo para te fatigar. E te fatigou. E no momento seguinte, Deus faz a reviravolta e você tem a chave na mão. E você diz assim: vai trabalhar comigo. A carne diz: lhe manda para outro lugar. Fecha todas as portas. Chama-se tentação. Eu tenho que ouvir o que Deus fala comigo. Posso ouvir um amém? Andar no Espírito é não satisfazer as concupiscências da carne. Não é, irmãos, uma coisa simples. Eu gostaria de dar essa mensagem e dizer assim: é muito fácil, o Espírito Santo ele vai te ajudar, mas isso não é simples, irmãos. Isso é extremamente difícil. E quem tiver com muita dificuldade, faz já os cálculos hoje. Porque Jesus diz: você tem que calcular se vais conseguir terminar. Irmãos, andar com Deus não é para toda a gente. A porta é estreita. A porta é mesmo estreita. Se fosse para toda a gente, seria: é bonito ir à rede social. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Isso vai nos ser cobrado de manhã. Quando você acorda, olha de lado, você diz assim: a mulher está chateada. Mas a mulher está chateada com o quê? Ela ficou chateada com alguma coisa que ela também não sabe o que é. O que tens? Nada. Oh, meu Deus. Estava tudo bem às 22. São 6 da manhã. Tinha que estar tudo bem essa hora. Já essa hora. Nada. Epa. Ama. Esse é andar no Espírito. Não existe vida no Espírito sem o amor verdadeiro. Que se compadece, que tem paciência. Qual é o espírito que você está andando com ele se você está cheio de raiva dos irmãos? É mesmo o Espírito de Deus esse? Ai, ai. Nós vamos andar no Espírito. Posso ouvir um amém? O inimigo não vai nos distrair em tentações no coração para termos raiva dos outros. Isso aí, irmão. Nós estamos a cair nessas tentações, a escorregar nessas bananas. E o Espírito Santo não está a conseguir operar efetivamente dentro de nós. Mas nós não somos desses. Irmãos, se nós estamos com raiva de alguém, a Bíblia é muito clara. Nossas orações estão interrompidas. Você tem que resolver os teus problemas, tá? Se há uma situação no coração, a Bíblia diz: antes de apresentar a tua oferta, corre para ir resolver, tá?
resolve e depois apresenta a tua oferta. Eu tenho raiva do fulano, não me dou com fulano não falo, nunca fui lá pedir perdão. Que tipo de orgulho é esse que não te permite você ir pedir perdão a alguém que está a dizer que está ferido contigo? Vai pedir perdão. Irmão, partei-me de perder as contas de quantas vezes pedi perdão por coisas que não fiz. Salmos, está lá muito claro. Ele disse, restituir o que não roubei. Essa é a nossa posição. Nós somos desses que pagam, que andam a segunda milha. A segunda milha é um contexto, há um contexto histórico. Os soldados romanos tinham autoridade, eles andavam com mochilas pesadas e cruzavam, porque o Império Romano tinha extensões muito largas. Então os soldados romanos, na sua peregrinação, com as suas mochilas, eles, quando chegassem em qualquer lugar, era a lei romana, podiam dizer a um cidadão qualquer, dizer, olha, tens que carregar a minha mochila por 1 milha. E eram mochilas pesadas, dizem a média de 50 quilos. Então era uma chatice para muitos. Dizia, poxa, eu estou aqui no meu serviço, agora tenho que largar porque estava um soldado romano, eu tenho que pegar a mochila dele e caminhar pelo menos 1 milha. A lei obrigava 1 milha. Então depois de 1 milha eu podia tirar a mochila e agora o soldado tinha que continuar. O que Jesus diz? Se te chamarem para caminhar 1 milha, caminha. Alguém está a te fazer uma chatice, o coração que está cheio do Espírito Santo ainda diz, ok, o que tens para fazer, faz rápido. Vai fazer. Eu te amo do mesmo jeito. Irmãos, não tem como vencermos as tentações se o Espírito Santo não tiver, mas não tem coração cheio do Espírito Santo sem amor. Não tem, queridos. É uma mentira. E hoje estamos num tempo em que estamos a entender que o Espírito Santo está no barulho das guitarras. Não está. Porque se cala o som das guitarras, o som do baixo, dos teclados, nós vamos para casa e estamos cheios de raiva no coração. Porque sentimos um arrepio no domingo. Nós estamos a perceber que estamos cheios do Espírito Santo. Isso não é o mover de Deus. Eu desafio os irmãos a buscarem a Deus sem nenhum som, porque a energia elétrica pode nos faltar e não teremos músicas como essas cantadas, mas estamos a ouvir sempre o Espírito Santo. Fecha o teu quarto, fecha a porta, silencia, não põe música, não põe nada, adora a Deus. O último ponto, irmãos, para nós fecharmos, é amar a Deus. Diga amar a Deus. Então, nós vamos vencer a tentação quando temos fé em Deus. Segundo aspecto, quando identificamos a tentação. Terceiro, resistimos ao diabo. Quarto, colocamos a armadura de Deus. E quinto, quando amamos a Deus. Andar no Espírito, meus irmãos, exige um amor a Deus. Amar a Deus é o primeiro mandamento. E se ele é um mandamento, pressupõe-se que ele pode ser executado. Se eu não amo, eu tenho a possibilidade de executar e passar a amar. O amor não é este sentimento hollywoodiano que nos foi pregado ao longo dessas gerações, que é uma coisa que surge do nada, de repente, e que é incontrolável. Já amo, e de repente já não amo. Né? Hoje em dia tem muito essa expressão, acabou o amor. Não, eu queria terminar esse amor. O amor, ele pode ser produzido. Amar a Deus, amar ao próximo é uma ordem. Então quer dizer que ele pode ser produzido. Quando o amor acaba é porque nós deixamos de agir na direção que é produzir o amor. Deixamos de encontrar com a pessoa, deixamos de passar tempo, deixamos de presentear, deixamos de admirar, passamos a olhar mais os defeitos. Então o amor vai acabar. Né? Mas ele não acabou por acaso. Ele acabou porque nós decidimos que ele devia acabar. Mas amar a Deus, irmãos, transcende aquilo que nós podemos pensar. O amor a Deus que está a se falar, e Jesus Cristo qualifica isso, é o amor que nós fazemos com toda a intenção do nosso coração, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. Não é um amor só de domingo de manhã. É um amor de todos os dias. Quando tu acordas, o teu corpo treme porque tu amas a Deus. O teu anseio primário no dia é a presença de Deus.
A tua expectativa máxima é que todos durmam para tu teres um outro tempo com Ele. O amor a Deus é quando todas as tuas ações só existem porque tu amas a Ele. O amor a Deus é a essência da nossa adoração. É a base da nossa vida. Então uma pessoa que não ama a Deus, ela vai vender a sua eternidade, o seu direito de primogenitura, por um prato de lentilhas. Toda tentação vai ser muito melhor do que a presença de Deus, se nós não amarmos Ele acima de todas as coisas. Ninguém vai conseguir vencer tentações, irmãos, se não amar a Deus. Pode acreditar em Deus, mas tem que amar a Deus. Amar é um outro passo. E amar, como disse, não acontece do nada. O amor tem que ser gerado, irmãos. Os conselhos bíblicos estão aí para gerarem amor em nós. Meditai na sua palavra de dia e de noite. Acordou, irmão, não vai buscar o dinheiro. O amor ao dinheiro acaba sendo uma representação da substituição do amor a Deus. E quando acordamos, o nosso primeiro anseio é o dinheiro. Ei, reunião, o e-mail, pá, liga para o fulano e tal. O teu grande amor está a se manifestar logo no momento que você acorda. Para alguns de nós, o nosso grande amor é a nossa família. Você acorda já pensa, ei, o filho, a mulher, ei, o marido, arruma isso, desarruma aquilo e tal. Quando um dia acordaste atrasado. Mas ao longo do dia, o teu maior anseio pode não ser Deus. Num ambiente como esse, a tentação deita e rola. E gera sempre muito pecado. Porque não se ama a Deus o suficiente para abandonar nem sequer uma reunião de trabalho para nós orarmos. Mas às 12 horas nós vemos muitas cantinas fechadas. E você fica à espera com dinheiro para ir dar. Porque Ele está a fazer a oração dele. Mas se nós estivermos a orar, qualquer outra coisa nos tira daquele lugar. Amar é priorizar, queridos. Nós não vamos conseguir amar a Deus, amados, se nós não tivermos Ele em prioridade. E obviamente todas as outras propostas farão muito mais sentido. Todas vão tomar conta da nossa vida. Jesus Cristo não cai em tentação porque Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Os servos de Deus no passado, irmãos, preferiram ser cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Esse era, me mata, mas eu não vou pecar. Tira a minha vida, mas não me tira Deus. O nível de amor que nós precisamos ter por Deus é esse. E eu creio tão certo como vive o nosso Deus que está na hora de levantarmos uma geração com esse nível, irmãos. Que diz assim, me tira tudo, não me tira Jesus. Eu fico sem dinheiro, mas não fico sem Deus. Eu fico sem família, mas não fico sem Deus. Você pode tirar tudo, leva, fica à vontade. Eu não vou largar o meu Deus. A nossa adoração, irmãos, ela se reflete no nosso dia a dia. Quando acordamos, quando levantamos, quando vamos, trabalhamos. Estamos a trabalhar para quem? Para mim, para os meus filhos? Eu estou a trabalhar primeiramente para Deus. Deus cuida dos nossos filhos de forma que nós não podemos cuidar. Irmãos, o que se passa no coração de uma criança ninguém sabe. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por melhores pais que nós formos, não podemos substituir a Deus. Então, às vezes, nós estamos a trocar Deus pelos nossos filhos. E justificamos isso nas responsabilidades, por exemplo, parentais. São válidas, meus irmãos. Mas céus e terra passarão, as palavras de Deus não passam. Então, se Deus diz que vai cuidar, posso ter paz, mas eu preciso amar a Deus. Vamos fazer um serviço muito melhor aos nossos filhos se formos pais que amamos a Deus, se servirmos a Deus. Eu acho engraçado porque geralmente de manhã, eu quando acordo, eu não consigo sair sem fazer um período de oração. Eu tenho um período, eu preciso daquele momento.
Eu necessito. E há alguns dias que é difícil, porque as pessoas entram no quarto e tal, mas eles já sabem. Porque eu não faço muita diferença nisso. Às vezes as crianças entram no quarto e assim que eu acordo, eles estão a fazer confusão, eu ajoelho e fico a orar. Porque na verdade há pessoas ricas que são pobres. Eu preciso daquele. As pessoas pobres na sociedade muitas vezes são prósperas. Tira o café, tira o chá, tira a luz, tira o ar-condicionado. Eu acordei, estava quente o quarto, a nossa luz é pré-paga. E acabou a luz, acho que às 3 da manhã, alguma coisa assim, eu não dei conta. Às 5 horas estava muito quente o quarto. Eu acordei no calor, eu pensei, vou primeiro ligar a luz? Vou orar primeiro. Não consegui, eu disse, não, eu tenho que orar. Fiquei a orar no calor, a transpirar. Simplesmente ele pegou uma malária muito parecida. Irmãos, nós precisamos de uma geração que necessita de Deus. O nível de amor que nós temos que ter por Deus é o nível da necessidade. Dizer assim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu posso ficar sem água, mas sem Ti não fico. Eu fico sem pão, mas sem Ti não fico. Eu fico sem ar, mas sem Ti não fico. Da mesma forma que preciso do ar para respirar, eu preciso de Deus para viver. Só isso é que vai nos fazer vencer a tentação. Senão o diabo vai resolver nossos problemas, ele vai apresentar soluções, ele vai fazer um estrago. Agora, essa disposição, irmãos, tem que ser firme. Eu não posso achar que isso vai ser feito de qualquer forma. Não vai, querido. Eu tenho esta mensagem a dizer aos irmãos. Eu tenho que estar firme. A figura de alguém que vence a tentação é a figura de um guerreiro. É a figura de alguém que está posicionado com uma paixão ardente no coração. Está aí para cima. Não é alguém que está como um coitado num lugar a ser rodeado de inimigos. Não é a nossa posição em Cristo. Levanta, tu que dormes. Porque Deus nos colocou num lugar de autoridade. Nós não estamos aqui para ficar a sofrer só, irmãos. Não, as portas do inferno não prevalecem. A igreja entra, sai, desfaz as obras do diabo. Porta não são fortes. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de... Vamos fazer a nossa ceia nesse espírito. Partilhar esses elementos. E rapidamente fazer a nossa oração. Mas antes de orarmos, irmãos, eu vou pedir aos irmãos que de fato hoje assumam um compromisso diante de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. E é engraçado que aqui a nossa igreja, a igreja diante do trono, nós temos 3 pilares fundamentais, irmãos: adoração, discipulado e missões. Adoração é o primeiro. O coração que adora a Deus é o coração que ama a Deus. E esse amor não pode ser só de boca, queridos. Ele tem que resplandecer, espalhar, transbordar para as áreas da nossa vida. Eu creio tão certo como vive Deus que nós seremos levantados por Ele como uma geração que ama a Deus e que resiste às tentações. Posso ouvir um amém? Feche teus olhos. Nós vamos orar e eu quero que nesse momento possamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que caímos em tentação, que valorizamos mais a resolução dos problemas do que a nossa comunhão com Ele, que demos mais crédito ao inimigo do que a Deus, que não amamos a Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Peça perdão a Deus por todas as vezes que o inimigo te tentou na raiva, no rancor, e tu caíste nessa tentação. Ao invés de perdoar, tu acabaste por ficar com raiva, por despromover, por ferir.
Hoje é um dia que Deus vai nos restaurar a posição de verdadeiros adoradores. Senhor, eu oro por cada um dos nossos irmãos nesse dia. Restaura a nossa posição, Senhor, enquanto adoradores na Tua presença, enquanto homens e mulheres que não poupam esforços para estarem firmes diante de Ti. Livra-nos, Senhor, de andarmos como errantes. Levanta-nos no poder do Espírito. Coloca em nós a armadura, Senhor, do Espírito. Posiciona-nos, Deus. Dá-nos a coragem de andar de acordo à Tua vontade, de fazer o que é diferente, Senhor. Ainda que muitos não entendam o nosso movimento porque é espiritual, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, Deus.